Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. E começa o primeiro teatro de fevereiro. A minha convidada de hoje é alguém que anda desde 2016 a pôr poetas no palco, ou a dar palco aos poetas no Dona Maria II, à razão de um poeta por mês, no Clube dos Poetas Vivos, um exercício partilhado pelo Dona Maria II e pela Casa Fernando Pessoa, ou à razão de vários poetas por semana, quando o clube e o teatro tiveram de passar para casa da primeira vez que isso aconteceu. Teresa Coutinho, atriz, criadora, porteira do Clube dos Poetas Vivos. Obrigada, Teresa, por vires ao teatro. Sabes que há aqui uma grande coincidência, podíamos dizer que foi procurada, mas não seria bem verdade, portanto é mesmo uma coincidência de pleno direito, que é, no dia em que este episódio do podcast for ouvido pela primeira vez, passam exatamente 5 anos sobre a primeira edição do Clube dos Poetas Vivos. Foi 2 de fevereiro de 2016. Sim. Portanto, neste dia, há 5 anos, o Clube dos Poetas Vivos reunia pela primeira vez. Queres lembrar-nos, para começar, desse dia 1, como é que começou tudo? Esta Sim. ideia de convocar, no fundo, uma assembleia à roda da poesia e de um poeta. Quero, até porque lembro esse dia com muita alegria, muita ternura, uma assembleia muito democrática em torno da Hélia Correia. Eu estava muito nervosa, o átrio encheu muito para além das minhas expectativas e tivemos leituras de um livro da Hélia, bem atual, aliás, com muitas das coisas que a Hélia escreve, mas chamado Terceira Miséria, e nós fizemos a leitura na íntegra desse livro da Hélia. E a conversa com a Hélia foi uma conversa fantástica, mas aquilo que no fundo nós estávamos ali a testar pela primeira vez, que eu também estava a tentar perceber, era um bocado se aquele formato fazia sentido, como é que era a relação com o público, como é que era a relação com aquele espaço, não é? Que era um espaço até então para mim um bocadinho granítico, como é efetivamente, Sim. não é? Mas, e de passagem, não é? E de passagem e com um certo peso e o que eu tenho vindo a constatar, dizer isto neste momento ainda tem mais força, não é? Mas é que o Clube dos Poetas Vivos tinha essa capacidade de tornar aquele átrio muito caloroso, fazer com que aquele átrio parecesse uma sala de estar. Esta ideia de clube existe efetivamente em torno deste encontro, ou seja, há pessoas que estão sempre, todos os meses, ali para ouvir poesia, para porem as suas perguntas, que vão depois comprar os livros dos poetas que por ali passam e que se calhar antes não conheciam, e então criou-se um bocadinho uma onda de clube, de associados, se quisermos. Já vamos falar de algumas novidades que o clube tem para os próximos tempos. Antes queria perguntar-te, já conhecias a Hélia Correia antes desse primeiro momento? E esta pergunta junto já a outra, que é, o clube tem-te servido como pretexto para conheceres e te aproximares de pessoas que já conhecias de leitora e que finalmente tiveste um pretexto para os convidar? Sim, eu conheci a Hélia como leitora. Conheci a Hélia como leitora, vou tentar dizer isto assim da maneira mais, ao mesmo tempo que não seja muito reveladora, mas acho que não posso deixar de dizer. Eu conheci a Hélia como leitora, mas antes de fazer o clube, porque estava muito nervosa, e depois acabou por se tornar uma prática na minha maneira de preparar o clube, e eu quis me encontrar com ela, obviamente. Contactei a Hélia para nos encontrarmos, porque achava que a conversa tinha que ser uma conversa, enfim, dentro do possível cúmplice, e que ela tinha que se rever naquele encontro. E a Hélia disse que sim, claro, que eu ia ter com ela à Sintra, a casa dela, sem problema nenhum, e lá fui eu, no meu carro, muito nervosa, com uma série de perguntas no meu caderno preparadas, assim, perguntas muito a achar, não é? Que estava a embrenhar-me o mais possível na obra dela, e chego à casa dela e a Hélia recebe-me da forma mais, enfim, gentil possível e oferece-me um chá, nós ficamos a conversar e acabámos por conversar sobre muitas coisas, e quando dou conta tinham passado 2 horas e nós não tínhamos falado sobre as perguntas, e eu fico muito aflita e digo, Hélia, eu não pus as perguntas que lhe queria pôr, e ela, mas não há problema nenhum, nós combinamos outra vez, isso não há problema nenhum, eu vou à minha vida, combinamos uma segunda vez, o mesmo se passa, eu vou ter com a Hélia, falamos, ela oferece-me um chá, conversamos sobre muita coisa, sobre os gatos, que ela gosta muito, e eu acabo a pensar, meu Deus, passaram 2 horas e eu ainda não lhe perguntei, eu queria ter perguntado, e ela diz-me, não há problema, combinamos outra vez. E eu vou uma terceira vez a Sintra e encontro-me com a Hélia, aí já quase amigas, não é? Enfim, e aí disse, Hélia, desculpe lá, mas vamos começar pelo essencial, eu tenho aqui uma série de perguntas que gostava de discutir consigo. E ela diz-me, Teresa, ainda não percebeu que eu não quero que me exponha agora. E eu acho que essa foi a experiência que depois moldou, digamos, a minha prática no clube, que é
e eu encontro-me efetivamente com aqueles poetas fora dali, ou seja, geralmente há um encontro prévio, nunca falamos sobre as perguntas que vão ser discutidas no Teatro Nacional, falamos sobre outras coisas. E isto para dizer que conheci a Hélia assim, tive essa sorte de, enfim, de ser convidada para tomar chás e falar sobre tudo menos sobre o Clube dos Poetas Vivos. Essa história parece uma fábula quase no final, com a sabedoria da... Sim, mas a Hélia, eu acho que a Hélia tem essa capacidade e esse universo de ela é um bocado como uma maga que nos convida para um universo levemente onírico, levemente, enfim, misterioso, ainda por cima em Sintra, não é? Portanto, poderia muito bem ser uma fábula. Acho que ela é uma ótima personagem dessa fábula, sim. E Teresa, aos 5 anos, o clube já se tornou uma instituição respeitável, não é? Se juntarmos todos os nomes que já passaram pelo clube desde 2016, já dá uma bela antologia da poesia portuguesa contemporânea. Há novidades a caminho aí nesta primeira meia década do clube. Desde logo, a sede do Clube dos Poetas Vivos vai passar a ser dupla. Isto quando voltarmos, claro, ao registro presencial. Sim. Vai passar a ser uma vez no Teatro Dona Maria II e depois na Casa Fernando Pessoa. É uma espécie de sistema de residência alternada. Sim, no fundo vem também de uma vontade das duas instituições de efetivamente partilharem este acontecimento, a partilha física do momento, da celebração, não é? No fundo, que não tinha sido possível antes também por questões mais logísticas, que têm a ver com o espaço da Casa Fernando Pessoa, e que acho que pode ser muito interessante porque também nos pode trazer um público novo, que obviamente também nos trará surpresas que se calhar não imaginamos, mas a mim interessa muito ver o que é que pode sair daí dessa mudança de espaço, como tu disseste, residência alternada, é um bom termo. Essa é uma novidade. A outra é que o clube vai passar a chegar também mesmo a quem não pode chegar a ele fisicamente, que serão muitas pessoas, através do som. Para além da presença, o clube vai passar a viver também em podcast. Exatamente. Queres falar disso? Como é que vai ser? Sim, nós já tínhamos, em relação à questão da residência alternada, já tinha sido uma questão discutida com algum tempo. O podcast vem muito também responder à experiência que nós tivemos durante a crise pandémica, não é? E o confinamento do ano passado, em que o clube online chegou a muita gente, teve uma adesão inacreditável, foi muito comovente fazer aquele clube, aqueles meses, semanalmente. Aliás, esses registros continuam no YouTube. E esses registros estão no YouTube, exatamente. Mas em relação ao podcast, foi essa vontade que nos ficou de permitir que o clube continuasse a chegar a quem não pode estar fisicamente no Teatro Nacional ou na Casa Fernando Pessoa, porque chegam-nos muitos pedidos, não é? Muitos pedidos ou de gravação, ou de ter acesso ao arquivo, e também não é justo, não é? Não é justo para a sessão, porque a maneira como a sessão é filmada para efeitos de arquivo não é a maneira certa para poder ser, enfim, vista por um espectador que está confortavelmente em sua casa a assistir a uma sessão de conversa e de poesia. Portanto, queríamos encontrar um lugar em que a qualidade da sessão e a força da sessão fosse mantida. Portanto, achámos que o podcast era o formato mais potente, digamos assim. No teu caso, a poesia veio antes do teatro? Qual é que foi a ordem de chegada dos dois interesses, à criança ou à adolescente que tu eras? Olha, é engraçado, essa pergunta, acho que na verdade vem um bocadinho como um casal indissociável, ou seja, eu era uma teatreira, aquilo que se chama uma teatreira, uma criança muito teatreira, de muitas encenações em casa e muitas brincadeiras e mesmo algumas mentiras. Eu lembro-me sempre desta coisa que eu fazia à minha mãe, que era chegar a casa e dizer que tinha feito qualquer coisa na escola que não era verdade, mas que eu sabia que a minha mãe ia achar chocante. Ou mãe, zanguei-me e atirei uma cadeira à professora, e a minha mãe ficava durante 1 minuto muito angustiada e depois eu desfazia a mentira. E aquilo que me entusiasmava era justamente aquele momento em que eu levantava a possibilidade de uma realidade que eu sabia que me era inacessível, porque obviamente tinha 2 dedos de cabeça e sabia que não podia atirar uma cadeira à professora, nem a professora teria feito nada para o merecer, mas aquele levantamento daquela possibilidade alternativa e absurda quase, não é? Mas também verosímil para a tua mãe poder acreditar nem que fosse por um bocadinho. A minha mãe acreditava porque eu durante algum tempo ainda tive algum crédito e portanto a minha mãe achava, até porque eu não fazia essas coisas, portanto se dizia uma coisa dessas, a minha mãe achava alguma coisa aqui aconteceu e a Teresa perdeu a cabeça, quer dizer, pronto. Depois comecei a não ter crédito e a minha mãe começou a perceber que eu gostava de pregar essas partidas, mas isto para dizer que eu tinha muito esse hábito, enfim, da mentira, de fingir ou de encenar, digamos assim, e depois comecei, através dos meus pais, a ler poesia também muito cedo, porque eles gostavam muito e lia-se lá em casa. E eu acho que foi aí que eu pensei, que bela maneira
de encenar, porque tu tens as palavras, já lá tens palavras que não são tuas, são muito melhores do que as tuas, mas podes criar à volta delas qualquer coisa. E, portanto, eu aí, obviamente, ainda não conhecia textos escritos para teatro. O teatro, propriamente dito, era uma coisa que ainda me era um bocadinho distante. Mas a poesia já não. E lia em voz alta. E comecei a perceber que, através daquelas palavras, podia levar o poema para um lugar onde ele no papel não estava, não é? Não, percebi que se podia criar à volta daquelas palavras uma espécie de, lá está, da mesma realidade alternativa que eu criava com as mentiras e as brincadeiras. Havia poetas pela tua casa? Passavam lá poetas? Nós tínhamos alguns amigos, meus pais tinham alguns amigos que eram poetas, a minha mãe e o meu pai, mas a minha mãe sobretudo porque privou com ela desde muito cedo, era muito amiga da Ana Luísa Amaral. E é muito amiga da Ana Luísa Amaral, e a Ana Luísa frequentava a nossa casa. A Rosa Maria Martelo, que também já esteve no clube, também era muito amiga da minha mãe. Depois, um bocadinho mais tarde, eu comecei a frequentar o círculo do Pinguim e de alguns bares onde se liam, eu li na minha adolescência, onde se lia poesia e onde também passavam uma série de poetas do Porto e pessoas que são poetas também, mesmo que não escrevam. Sei lá, eu lembro-me de ver o Rui Reininho numa dessas sessões, e o Rui para mim é um poeta, à sua maneira, um poeta musical, mas é um poeta da vida, e portanto eu lembro-me de ver o Rui e isso ter um efeito poético em mim. Portanto, sim, tinha alguns amigos que eram poetas e tive a sorte de me poder cruzar ali num círculo do Porto, um bocado às escondidas, não é? Ninguém me ligava nenhuma, mas com algumas pessoas que tinham, digamos, essa aura à sua volta. Mas depois passaste de pessoa que frequentava o Pinguim, por exemplo, para pessoa que ocupava já o palco lá. Depois. Sim. Isso foi muito mais tarde? Sim, depois comecei... É importante dizer que eu gosto sempre de dizer isto, se estamos a falar dessa altura, eu tive um grupo de teatro amador, tive um grupo chamado A Fazer Cenas e que nós criámos no nosso 10º ano e, portanto, aí o teatro ocupou uma grande parte da minha vida. Nós apresentávamos os nossos espetáculos na paróquia de Lessa, lembro-me sempre, e fizemos o Chekhov, foi o nosso primeiro espetáculo, o Urso do Chekhov. Portanto, a poesia e o teatro foram sempre andando de mãos dadas. E depois, sim, um bocadinho mais tarde, comecei a fazer as quintas de leitura e também as sextas na Cave, que era um acontecimento mensal no bar de uma amiga, e nós chegámos a convidar poetas que estiveram lá. Olha, a Catarina Nunes de Almeida, que recentemente esteve no clube, esteve presente, a Benedicto Arte, a Marta Bernardes, e depois havia leituras e foi um bocado assim que eu comecei a ler, e depois nas quintas, sim, num palco, digamos, mais institucional, através do João Gesta, que fez uma audição. Havia audições para dizeres de poesia, e eu fui fazer uma audição ao Teatro de Campo Alegre e acabei por ficar. É curioso porque a natureza da poesia e da escrita em geral, ou o sítio de onde isso vem criativamente, é um bocadinho o contrário da performance pública, não é? Do confronto com plateias. A frase mais dita por escritores deve ser aquela ideia de que escrever é uma coisa profundamente solitária. Isso da partilha pública, pergunto, pelo menos em relação a certos autores, obriga-te a forçar uma coisa que não é natural para eles, ou que não é o lugar de conforto deles? Não diria forçar, não te vou mentir. Eu acho que para muitos autores é uma revelação. Ouvirem as suas palavras ditas por outros redimensiona o poema. Alguns dizem é como se não fosse meu já, não é? Obviamente com alguns também é uma negociação, porque é um lugar de construção, de criação muito íntimo e muito solitário, e que depois ali pode ser desvirtuado muito facilmente, não é? Nessa partilha entre esse lugar profundamente íntimo e esse lugar tão exposto que é o dizer as palavras para uma plateia, há muito que se pode perder. Eu costumo dizer lá no clube, quando fazemos aqueles encontros prévios em torno das leituras, que eu acho que não há uma maneira certa de dizer poesia, há sim a obrigatoriedade de quem diz de compreender o que está a dizer. Não te acontece às vezes, e mais coisas que lemos na infância talvez, ou em fases em que não percebemos tudo, ficar qualquer coisa a ecoar em ti que tu não compreendes o que é de todo? Sempre. Sim. Acho que essa é a parte maravilhosa da poesia e da arte, não é? É que há sempre aquela dimensão que tu não abarcas. No outro dia me aconteceu estar a ver um filme que é o Nomadland, com a Frances McDormand, e em que ela, enfim, faz uma mulher que é nómada e, portanto, vive na sua carrinha e não tem morada e anda pelos Estados Unidos fora, e há um momento em que ela diz um dos sonetos do Shakespeare a uma das personagens, e aquele soneto muito conhecido, que já todos ouvimos, se calhar, por várias vozes, Shall I compare thee to a summer's day?
e vai por ali fora. Eu estava a ouvir o soneto, eu já o disse 1000 vezes para mim, já o disse a amigos, já estava a ouvir o soneto e há sempre um momento em que, ouvido por outra voz, o soneto me parece novo. De repente eu estava a ouvi-la e pensei, aquele final, não é? Enquanto isto viver, tu viverás. Enquanto os homens respirarem e este soneto viver, tu viverás. É isso que Shakespeare diz no final. Isto tem um alcance que é inabarcável, não é? Quer dizer, portanto, eu acho que há sempre essa dimensão que nós não abarcamos totalmente e que da vez que voltamos ao poema nos parece outra e da vez seguinte outra. E por isso é que eu acho que é tão importante também o regresso às coisas, enfim, que se ama e que são os livros, os filmes, etc. Porque acho que há sempre portas que não se abriram. Teresa, no início da pandemia, no primeiro confinamento, houve uma espécie de ideia romântica, muito nos primeiros tempos, de que esse isolamento poderia ser uma espécie de paraíso criativo. E para muitos criadores não foi nada disso. Foi um momento de aflição, de angústia, de desconcentração também. Como é que tem sido contigo? O isolamento serve-te para alguma coisa boa, criativa? Como é que tens passado por tudo isto? Sim, bom, antes de mais, não me foi possível no primeiro confinamento ter o distanciamento em relação ao que estava a acontecer para encontrar formas assim muito originais de lidar com o que estava a acontecer, ou seja, eu tive imensa angústia, tive imensa sensação de solidão. Ao mesmo tempo é óbvio que a adversidade, isto é um lugar muito comum, mas é comum porque é verdadeiro, a adversidade, claro que te faz inventar fórmulas novas, não é? E não te vou mentir e dizer que neste confinamento não estou num lugar um bocadinho diferente. Sinto que estou, porque me preparei. Mas tudo isto é dito num lugar de privilégio, não é? Eu estou, enfim, apesar de tudo, não estou a passar grandes dificuldades financeiras, não estou com grandes angústias, obviamente, em relação ao trabalho, porque todos na cultura estamos, mas sei que estou a falar de um lugar de privilégio e é só por isso que eu consigo ainda encontrar alguma leveza aqui e ali, não é? Neste novo período de confinamento. Ainda esta semana saiu um relatório onde se contabilizavam as perdas no setor da cultura na Europa. Foram maiores do que no turismo, foram maiores do que na indústria, quase só comparável à aviação, ao que aconteceu na aviação. E as artes performativas foram as que levaram o maior embate, com perdas a chegar a perto dos 90%, qualquer coisa assim, em relação ao ano anterior. Tu estás também ligado ao movimento associativo que está na linha da frente pela defesa dos direitos dos profissionais da área. Que caminho é que tu vês, que futuro é que vês para isto? Olha, uma das coisas importantes, eu acho que nestes momentos de adversidade, parece-me a mim, é que realmente nestes momentos a luta aparece, a luta faz-se, não é? E faz-se pela vontade das pessoas, pelo espírito de resiliência, pela coragem das pessoas. Aconteceu neste período de confinamento em 2020 uma coisa extraordinária, que foi uma união das estruturas representativas do setor. Eu não quero estar a ser exagerada, mas acho que nunca antes vista, ou seja, de repente havia um movimento que mobilizou as pessoas, o Unidos pelo Presente e Futuro da Cultura em Portugal, foi um movimento absolutamente extraordinário, que mobilizou, acho que toda a gente, quer dizer, não havia ninguém que não estivesse sensibilizada, estamos a falar das pessoas, obviamente, do meio da cultura e das artes, não é? Mas foi um movimento com imensa importância e as estruturas que já estavam, cada uma a fazer as suas reivindicações, juntaram-se numa voz comum para exercerem uma pressão ainda mais violenta e mais clara em relação à tutela, para verem medidas adotadas, não é? Porque, na verdade, o que aconteceu foi que houve um atraso enorme, o tal apoio de emergência, que depois, enfim, se revelou um concurso e por aí fora, nunca mais saía, e os trabalhadores, a não saberem como gerir as suas vidas, e a passarem situações muito, muito complicadas de privação e de falta de recursos. Quando digo isto, estamos mesmo a falar de falta de dinheiro, não é? Falta de dinheiro para pagar as rendas, falta de dinheiro para comer. A ação cooperativista nasce neste contexto, nasce de um rasgo, digamos assim, de uma pessoa chamada Carlota Lagido, que diz: vamos responder a este momento com uma rede de entreajuda. Quando isso acontece, e eu estou nesse momento, digamos, inicial, o que depois começa a acontecer, e é aí que a política nasce. Ainda no outro dia falávamos sobre política a propósito destas questões das eleições presidenciais. A política é a vida, não é? Nós às vezes achamos que a política é uma coisa que acontece ali na Assembleia. Não, a política reflete-se na nossa vida todos os dias. Eu acho que a ação é um ótimo exemplo, que é por uma necessidade de responder à vida concreta,
até feia, se quisermos, dura, violenta. Não há nada mais concreto do que ter de comer. Exatamente, nada mais concreto do que ter que distribuir bens, que criar uma rede de entreajuda para dar dinheiro às pessoas. Por termos começado a trabalhar aí, a ação cooperativista começou a ter uma dimensão política. Porque quando começas a conhecer os problemas, começas a perceber, mas espera, estes problemas existem porque há alguém que está num lugar qualquer a decidir e que não está a olhar para eles e por isso é que eles se perpetuam. Eu acho que neste momento em Portugal, e estou só a falar da nossa realidade, que é aquela também que eu conheço melhor, no fundo isto tudo resume-se a, eu acho que é sempre importante terminar a dizer, a dotação orçamental para a cultura tem que ser outra, não pode ser esta. Agora houve uma injeção de dinheiro por parte do Ministério da Cultura. Esta injeção de dinheiro tem que ser permanente. Nós não podemos andar para trás. Não pode ser uma injeção de dinheiro que vai responder a um momento de exceção. Tem que ser uma injeção de dinheiro, uma mudança de paradigma. A partir de agora percebemos que efetivamente este setor estava suborçamentado e vivia nas lonas e, portanto, percebemos-lo num momento de emergência, mas é para manter e eventualmente aumentar. Até porque o tempo de recuperação vai ser longo, não é? Muito longo. No teu caso também tiveste trabalhos interrompidos, já vamos falar deles, mas queria perguntar-te antes, isto de ir trabalhar, de ir para os ensaios, de estar a preparar um espetáculo como se estivesse tudo certo, quando na verdade não se sabe se vai poder estrear quando está planeado, nem quando, nem sequer se vai poder continuar a ensaiar. E julgo que agora estavas muito nessa fase, não é? Uhum. No teu caso, como é que acontece essa gestão da incerteza quando, na verdade, é um trabalho que exige que estejas muito investida nele? Uhum. Só faz sentido dessa maneira. Não há nada que me dê mais prazer do que estar a trabalhar em equipa. Isto por causa da tua pergunta, de criar dos criadores sozinhos e que eu acho que é um lugar muito importante, também do qual eu não consigo abdicar. A partilha é criativa. Sim. Até porque é aí que muitas das vezes nós saímos das nossas convicções inabaláveis, não é? E há alguém que nos diz, mas isto é um grande problema que é... E tu de repente, pois é, tínhamos esquecido que há esse pequeno pormenor. Portanto, não há nada que me deixe mais feliz do que o trabalho em equipa, não é? O Solo estava num momento especialmente feliz, porque já tinha sido interrompido ano passado. Solo é mesmo o nome do espetáculo. Solo escreveste um solo. Exatamente. Solo é o nome do espetáculo que vai estrear no TBA e que é um solo falso, digamos assim. Solo no sentido de estar só. Estou em cena, mas a Lúcia está comigo e está a filmar em tempo real. E há também esta brincadeira com solo o chão, não é? Mas sim, no solo estávamos num momento de grande alegria e de partilha. Havia uma troca que quando se estabelece é uma engrenagem, não é? De repente engrena e parece que vai sozinha e tu estás num ritmo que não dá vontade de parar. E quando és obrigada a parar, é muito violento, claro, e é muito violento tentar depois, tens que desistir logo. Eu sinto que tenho logo que desistir a tentar reproduzir essa engrenagem de outra forma, porque ela não vai existir. O que é o solo? O solo é um espetáculo... Por falar em tempos de isolamento e de cada um na sua bolha. Sim, o solo é um espetáculo que começa com uma vontade minha de olhar para os exemplos de beleza, os exemplos de feminino, de mulheres que nos foram sendo dados pelo cinema e pelo teatro, geralmente criados por olhares masculinos, não é? E olhar para eles e perceber como é que eles me tinham influenciado na minha forma de estar. Isto começa a partir de um texto maravilhoso da Laura Mulvey, The Narrative Cinema Perspectives on Cinema, acho que é assim, e ela fala do male gaze, não é? Esse famoso male gaze, que é o olhar masculino. E que está, se quisermos, e pode ser analisado em todo o cinema, não é? A maneira como um homem filma uma mulher, que lugar é que ela ocupa na narrativa, quando o texto é escrito por um homem, por aí fora. E, claro que depois eu começo a escrever o texto e o que é que eu percebo? Que, na verdade, este texto tinha para efetivamente comunicar uma série de coisas que estavam... Olha, é um bocadinho como tu dizias há pouco, não é? Há aquela parte que não é abarcável e na criação é igual. Há uma motivação que tu não sabes bem explicar e que se calhar é no fundo aquela que depois cose tudo, que não é explicável, não tem nada a ver com o que tu leste, tem só a ver com uma espécie de instinto cego teu de fazer de uma determinada maneira. E quando eu estava a escrever, comecei a perceber, espera lá, mas eu não posso estar só a falar destes exemplos e da Laura Mulvey, eu tenho que tornar isto mais pessoal. O que para mim não foi fácil, confesso-te, porque tenho sempre quando estou a criar, sobretudo, e não me aconteceu assim tantas vezes, mas já me aconteceu estar a criar isto e eu estar em cena nas minhas criações,
e há uma espécie de pudor, não é? Eu estou a ensinar-me e, portanto, estou a tentar ao máximo pôr o meu ego de atriz de lado e pensar só que eu sou o veículo do meu pensamento, do que eu quero dizer. E estou um bocado até, se quiseres, a massacrar a atriz e a dizer, não, eu lembro-me no meu primeiro espetáculo, isto é uma à parte, mas tem graça, que fiz, era a partir da obra da Duras, e fiz com uma colega, a Constança Carvalho Homem, e eu decidi que tínhamos que estar de costas para o público. E a Constança dizia, mas caramba, isso não é um bocadinho demais? Eu dizia, não, é de costas, tem que ser de costas, o público não vê a nossa cara. Pronto, uma coisa assim um bocado fundamentalista, que claro que tinha a ver, obviamente, com a obra da Duras. Mas quer dizer, pronto, aquilo podia ter sido trabalhado de muitas maneiras. Isto para dizer que em relação ao solo, o que foi acontecendo é que o texto se foi tornando cada vez mais próximo de mim. E neste momento é um texto entre a pesquisa e o autobiográfico. E como é que tu lidas, ou achas que vais lidar, uma vez que o espetáculo ainda não estreou, com essa questão da intimidade em palco? A ficção, de certa maneira, dá cobertura ao pudor? Estou a servir vinho, para quem ouvir, estou a servir-me vinho e vou passar aqui a garrafa para o outro lado. Se a ficção dá cobertura ao pudor... Eu acho que não dá toda a cobertura ao pudor. Acho que o pudor existe, eu tenho algum pudor. Tem sido também interessante explorar esses limites do pudor, não é? E também os limites da exposição. O pudor e a exposição andam de mãos dadas, não é? Há lugares da exposição que me interessa corromper, mergulhar neles, porque são lugares aos quais eu geralmente não vou por pudor. E acho que aqui, estando a falar de imagem, seria um bocadinho desonesto eu ir para a cena falar de uma série de exemplos e de uma teoria já de alguém que escreveu e não pôr a mim como, digamos, cobaia dessa experiência, não é? E, portanto, seria um bocadinho desonesto se eu não fizesse também esse mergulho num poço, se calhar vou de cabeça e vou-me estatelar, mas esse mergulho numa certa exposição em que a ficção só dá cama. E por isso é que eu acho que não me estatelo. A ficção existe porque, inevitavelmente, a partir do momento em que tu tens um palco, tens uma plateia, tens uma luz, tu tens ficção, não é? Ninguém que entre naquele palco é, efetivamente, ele próprio, nem tu, não é? Se lá decidires a entrar. Dizer eu não é o mesmo que dizer eu fora do palco. Exatamente. Nós estamos a conversar no rescaldo de umas eleições presidenciais. E por isso lembrei-me de falar sobre o eterno debate. Um dos últimos espetáculos que levaste a cena num palco, mas que já vinha de um projeto anterior para televisão. O Eterno Debate, o que é? Um exercício muito irónico, também muito melancólico, sobre a discriminação de género, em que tu usas o dispositivo do debate, mas de certa maneira invertes as premissas. Só lá estão mulheres e o único homem que lá está quase não fala e quando tenta falar é constantemente atropelado, há uma espécie de boicote permanente ao que ele vai dizer. Além de que é um debate onde nunca se chega a debater nada, a não ser os códigos do próprio debate, sim, talvez. Sim. O Eterno Debate é autobiográfico ou ainda é autobiográfico? O Eterno Debate, primeiro, hoje já não é o que era naquela versão para a televisão, porque houve algumas camadas que foram acrescentadas, sobretudo porque me parecia que faltava esta coisa inacreditável que é, independentemente de tu estares no fundo de uma hierarquia que te oprime, tu também consegues, por razões outras, oprimir os outros. E isso é inacreditável. E digo isto porquê? Porque nesta versão, digamos, nesta última versão, há uma camera woman que está lá, que é completamente enxovalhada pela diretora do programa, mas que ainda assim aproveita o seu momento de pequeno poder para enxovalhar o homem. E isso acho que me faltava um bocadinho na versão inicial. Esse espetáculo tem um lado, obviamente, sim, autobiográfico, se quiseres, de experiência na pele. Eu achei, quando comecei a escrever o espetáculo, que não poderia falar destas questões sem puxar um bocadinho a corda e levar um bocadinho ao absurdo, porque acho que é no lugar do absurdo também que os espectadores conseguem rir-se de si próprios sem se sentirem completamente ofendidos ao ponto de desligarem a televisão. Ou as pessoas não gostam de se sentir atacadas. Exatamente. E eu acho que o riso que há ali uma oportunidade inacreditável no lugar do humor, que é quando tu
aproveitas aquela brecha que é muito pequenina, tem que ser assim muito bem calculada, que é entre fazer rir, mas deixar desconforto ainda, e só fazer rir e a mensagem foi-se. E eu acho que o eterno debate, isto se calhar sou eu a ser pretenciosa, mas tenta estar nessa brecha em que cria riso, cria humor, momentos de humor, mas traz algum desconforto. E é aí que eu acho que a mensagem passa. Este foi um tempo em que muitos de nós certamente viram muitos debates. Tens receio dos tempos que nos esperam já ali à frente? Voltando ao rescaldo das eleições. Tens receio que possam ser tempos de mais retrocessos do que progressos? Ou achas que há conquistas que não voltam atrás? Eu nunca acho que há conquistas que não voltam atrás. Eu acho que as conquistas são sempre muito preciosas e porque geralmente são fruto de muito trabalho e muita insistência e muitas baixas, têm que ser tratadas justamente como isso, como sendo pequenas preciosidades, não é? Conseguimos agarrar, agora vamos estar aqui a cuidar disto e a fazer a manutenção disto para não se voltar a perder. Portanto, não, eu não acho que estejamos num momento muito sorridente. E não é para puxar a brasa à minha sardinha, mas acho mesmo que a cultura e a educação têm o papel da linha da frente. Portanto, sim, estou muito preocupada e, como te dizia, no dia seguinte às eleições presidenciais, acordei a pensar, temos que fazer qualquer coisa. Hoje, em conversa com amigos, uma amiga lembrava uma frase do Saramago que é não tínhamos pressa, mas não percamos tempo. Eu acho que é exatamente isso. Teresa, já falámos sobre o solo que vais ter em breve no Teatro do Bairro Alto em Lisboa. Este ano acho que também voltar ao Dona Maria II. Sim. Sem ser para coordenar uma sessão do Clube dos Poetas Vivos, vais voltar com Distante, um espetáculo previsto para, no momento em que falamos, para maio e junho deste ano no Teatro Nacional Dona Maria II. Que texto é este, Distante? Distante é um texto da Carol Churchill, que é uma dramaturga inacreditável, mas apesar de tudo uma dramaturga pouco levada à cena em Portugal. Quando pensei em fazê-lo e quando começámos a falar em fazê-lo, eu e o Teatro Nacional, não tínhamos noção do que viria aí, não é? Neste momento o texto é profundamente atual. A Carol cria uma realidade distópica em que, a dada altura, as personagens começam a acreditar que a natureza e os animais têm uma orientação política. Tu percebes que vivem, não é muito claro, e a Carol Churchill é muito inteligente nisso porque nunca te dá efetivamente as ferramentas todas para perceber que sociedade é aquela, não é? Que nível de opressão vivem aquelas personagens. Percebes que se calhar é um regime totalitário porque há uma série de restrições, mas não é claro. No fundo é muito sobre o medo. Para mim o texto é sobre o medo. É sobre o medo levado ao ponto da perda de sanidade, não é? E em que aquelas personagens começam a acreditar que os animais, os cães estão do lado dos chineses e o vento sopra do lado dos franceses e acaba com uma personagem a não conseguir atravessar um rio porque não sabe de que lado é que o rio está. É impressionante, ainda hoje tive uma reunião sobre o texto, com uma atriz e falávamos sobre isso. É um texto que, em vez de envelhecer, parece que rejuvenesceu. Teresa, nesta parte final da conversa, queria voltar ao Porto, ao tempo do haver cenas. Haver cenas, não, a fazer cenas. Haver cenas podia ser, sei lá, um clube de cinema. A vontade de criar espetáculos existiu sempre em ti? A noção de que querias criar as tuas próprias coisas acompanhou-te também desde cedo? Sim, eu acho que sim. Eu acho que, sobretudo, a noção de que queria criar. Ou seja, não sabia se queria criar espetáculos ou se queria desenhar e criar telas, digamos assim, ou se queria criar roupa. Eu tive um momento de muita dúvida na adolescência em que queria ter ido para Belas Artes, depois achei que queria tirar cinema, na verdade, e a escrita também. Portanto, eu naturalmente tinha essa vontade de criar, as angústias de uma adolescente, mas eu punha-as no meu diário, escrevia sobre elas, com ao mesmo tempo o respeito e o carinho por aquela época e por uma ideia de desalinho, digamos assim, que eu acho que é importante não perder. Desalinho no sentido de estar desnorteado mesmo. Acho que há um desnorte que tem que acompanhar a criação e que nós muitas das vezes, quando estamos ao serviço da... Ontem morreu o Lars Noren, isto agora é um parênteses, mas o Lars Noren uma vez disse numa entrevista aquilo de que os artistas devem ter mais medo ao mercado. E eu percebo o que ele quer dizer. Acho que essa ideia de desnorte, nós permitirmos esse desnorte,
permitir-nos esse desnorte e também esse ato falhado, não é? O ato falhado é uma das coisas mais potentes na criação. E isso foi uma coisa que me acompanhou na adolescência. Obviamente que eram atos falhados porque não resultavam em nada de muito palpável. Mas, no fundo, o objetivo essencial era cumprido, que era deixar-me dormir melhor. Que acho que no limite dos limites, enfim, se a criação serve realmente para alguma coisa, acho que tem 2 objetivos, digo eu, acho que tem muitos, mas 2 serão: quebrar a cabeça da humanidade, no bom sentido, abrir a cabeça da humanidade, e o outro, livrar-nos dos nossos fantasmas. Jornalismo nunca, jamais. Jornalismo nunca, jamais. Então porquê que foste lá parar? Fui lá parar, olha, um bocadinho por falta de coragem, lá está, de seguir esses lugares da criação e do rasgo, que eram muito vitais para mim, mas ao mesmo tempo que eu achava que não podiam fazer parte da vida, porque não se vive assim, não é? A vida é uma coisa séria, que tu tens que levar de acordo com uma série de normas, e eu já estou tão desalinhada, não é? Por várias razões pessoais, não é? Que tinham a ver com aquela altura da descoberta sexual, de tudo mais. Já me sentia tão desalinhada que pensei, bom, se eu ainda por cima sou artista, então está mesmo tudo estragado, não é? E na altura os meus pais também me aconselharam nesse sentido. Acho que havia um bocado aquele eterno preconceito em relação ao artista, não é? Que a vida de artista não era bem fazer nada, não é? Exato, a vida de artista é uma vida flauteada e em que, na verdade, se ganha muito pouco e também se faz pouco. E eu acabei por ir para jornalismo como uma alternativa. No fundo, eu queria ir fazer jornalismo cultural, vê lá tu, eu ia afunilar a este ponto. Eu queria mesmo estar tão ligada à cultura, que era jornalismo cultural, que eu estava a ponderar fazer. Claro, quando cheguei ao curso percebi que havia uma série de outras coisas que eu tinha que aprender e que não me apetecia nada. Pronto, e portanto não fui muito feliz no curso, conheci algumas pessoas extraordinárias. Curiosamente, hoje em dia, acho que algumas das coisas que aprendi lá me servem muito, quanto mais não seja porque faço o Clube dos Poetas Vivos, porque há outras dimensões da minha vida que estão um bocadinho mais perto desse lugar, se quiseres, da pessoa que ouve e que pergunta como tu estás neste momento a fazer. Tens alguma palavra preferida em francês? Que gira essa pergunta. Isto porque tens uma relação muito próxima com o francês. Muito. É muito gira essa pergunta, na verdade. Há uma palavra de que eu gosto muito em francês, que é uma espécie de... Nem é bem uma palavra, é uma interjeição, que é hélas. Gosto de hélas, como gosto de mademoiselle. Teresa, vou querer levar de ti uma sugestão de leitura, eventualmente, já me vais dizer, mas antes vamos ficar com uma espécie de fotografia áudio do último episódio do Teatro. Foi com o David Pereira Bastos. Andámos muito pela sua Praça dos Heróis e ele fala agora. Outra das frases chave desta peça para mim é: hoje na Áustria há mais nazis do que em 1938. Eu não sou um encenador, eu sou ator. Isto é tudo da minha mãe, vem tudo da minha mãe. A minha mãe acho quase que foi atriz, ou não foi atriz, porque o pai dela era militar e então ela foi para a medicina. A única coisa que eu espero quando vou ver teatro é que um gesto do espetáculo que passe por um ator que me toque. Eu adoro trabalhar com a Mala Voadora, eu adoro a família da Mala Voadora. Tenho uma dívida de gratidão. Foi quando eu saí de um buraco e foi ao ir para a mala que saí desse buraco. Eu tenho dois lados, um muito calmo e um muito ansioso, e gosto dos dois. Às vezes estava à noite na cama a tentar dormir e começava a imaginar-me na prova do monólogo, o coração começava a bater e eu tenho que resolver esta merda, não quero ficar nisto para o resto da vida, não é? Mariana, eu cumpri as regras todas, ok? Pela arte teatral, contra o público, contra, sempre, só contra. David Pereira Bastos, convidado ainda de janeiro do Teatro. Os episódios do Teatro estão disponíveis nas plataformas do costume, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts e também no YouTube. Teresa, uma sugestão. Acho que já estás aí com ela à tua frente, ou não? Uma sugestão, olha, eu na verdade ia fazer, se tu me permitires, duas sugestões pequeninas, rápidas. Uma há uma coisa que saiu que é a Antologia Dialogante da Poesia Portuguesa, com escolha e apresentação da Rosa Maria Martelo, Nássir e Alvim. E que é muito interessante porque coloca, como diz o título, não é, em diálogo poemas de autores, ou seja, autores que responderam a poemas canónicos, se quisermos, com outros poemas. Até porque se aplica ao momento, eu gostaria de ler a resposta do Jorge de Sena
à meditação do Duque de Gândia sobre a morte de Isabel de Portugal, da Sofia de Mello-Breiner. E o Jorge de Sena diz assim, sobre um verso de Sofia de Mello-Breiner: nunca mais servirei senhor que possa morrer. Nunca mais servirei quem possa morrer. Nunca mais servirei quem morra. Nunca mais servirei mortais. Não mais servirei mortais. Jamais servirei mortais. Não servirei mortais. Não servirei. Da antologia Dialogante De poesia portuguesa. de poesia portuguesa. E outra sugestão que saiu da edição Sem Cabeças, das edições Sem Cabeças, perdão, é esta carta à vidente do Artaud, e se calhar posso ler muito rapidamente, assim um bocadinho. Deixa-me pedir-te isto. Vamos guardar o Artaud e depois acabamos com essa leitura. Queria meter aqui uma pergunta que te trouxe de uma poeta viva, uma poeta viva que já participou no clube, que é também uma prosadora viva, além de estar também ligada ao teatro, por exemplo, a partir da tradução de textos para teatro. Gostava que ouvisses essa pergunta. Olá Mariana, olá Teresa. A minha pergunta para ti, num mundo agora tão polarizado, como é que o nosso trabalho, teu, dos atores, dos escritores, dos músicos e de todos os artistas, pode servir de ponte entre uns e outros, já que parece mesmo que o corte de anos e anos dessa fita que une as coisas do mundo e as coisas do espírito é que veio também deixar as pessoas tão desorientadas. Como é que podemos levar sossego, ou se não sossego, perspectiva? Eu digo levar tudo isto, mas não só àqueles que pensam como nós, aos outros, porque ao nosso lado está sempre um outro. Como é que podemos nós oferecer um papel agora conciliador, mesmo àqueles que não estão habituados à arte e que precisam de perspectiva, tanto como os outros? Anda tudo à briga, anda tudo a defender o próprio jardim, mas eu acho que a briga principal, a primeira, parece-me que antes de ser com o outro é com o próprio eu. As pessoas estão zangadas, estão assustadas e têm as mangas arregaçadas. De que maneira é que tu achas, Teresa, que o trabalho da arte, neste caso do teatro, pode servir de, vamos lá, árbitro, mediador deste grande combate de boxe entre uns e outros, entre o eu e o eu? Tu achas que nós, nas artes, também precisamos de sair do nosso próprio canteiro, das velhas brigas do salão, até de nós mesmos, para levar alguma coisa lá fora ao outro? Tantas perguntas, mas é tudo a mesma. E tu sabes. Um beijo. Como é que queres responder a estas muitas perguntas numa? Da Matilde Campilho. Bom ouvir a Matilde. Olha, acho que vou responder à Matilde, antes de mais, dizendo que me faça essas perguntas todas. Depois, dizendo que acho que nós falhamos. Falhamos. Não estamos a chegar a toda a gente. Como diz a Matilde, não é no salão que chegamos a toda a gente, não é sequer nos palcos que chegamos a toda a gente. Nós chegamos a toda a gente educando, e quando digo educando, não é tudo de um ponto de vista paternalista, ou eu tenho que me educar para poder transmitir, para poder dialogar e para poder chegar a esse outro tão distante de mim que nem me passa pela cabeça, se calhar, sentar-me a conversar com ele. Como é que isso se faz? Eu acho que a arte tem esse papel inacreditável, e neste caso vou focar-me no teatro porque é, digamos, é o meu território. O papel inacreditável do teatro é que num palco nós podemos reproduzir tudo. Tudo é possível. Todas as ditaduras, todas as liberdades, todas as violências, todos os crimes, todas as absolvições, todos os amores, todas as mortes, tudo é possível no teatro. O teatro tem essa capacidade. E mais, consegue fazer isso, que o cinema também consegue, por exemplo, mas consegue fazer com um extra. É que quem está a ver está lá. Está naquele momento a ser chamada àquela assembleia para testemunhar aquele momento. E o teatro tem essa potência brutal que é de presencialmente podermos discutir todas estas questões numa realidade
outra que não vai afetar a nossa realidade, vai só propô-la. Vamos só propor uma realidade diferente e pensar sobre ela. E depois voltamos às nossas realidades, esperemos nós mais sensíveis, se calhar transformados, se calhar até com um ímpeto revolucionário, se calhar até profundamente desiludidos, se calhar angustiados. Mas a força do teatro é essa, é a de propor uma realidade alternativa, que pode ser qualquer uma, pode ser a mais distante, na verdade, daquela que nós acreditamos, justamente como exemplo daquilo que nós queremos rejeitar, pôr longe, chamar a atenção para, por aí fora. O que eu acho que falta, e o teatro e as artes e a cultura podem fazer, é sair das suas salas, sair das suas instituições e chegar a toda a gente. Porque a cultura, as artes, e agora afunilando o teatro, são efetivamente das pessoas. O direito à cultura não é um direito dos artistas, é um direito do público. Quanto mais houver esta desigualdade de investimento em zonas específicas do país, como as zonas metropolitanas de Lisboa e do Porto, e depois as outras zonas remetidas para um investimento muito diferente, mais se vão sentir estas desigualdades. Eu acho que o papel dos artistas é chegar às pessoas. E, como diz a Matilde bem, como é que se chega àquele outro, mesmo aquele outro que nos parece tão outro, não é? Eu acho que é com humildade, na verdade, com alguma humildade em relação àquilo que são as nossas experiências, as nossas circunstâncias. Eu sou eu e as minhas circunstâncias, como dizia o Ortega y Gasset, não é? Nós somos sempre as nossas circunstâncias. Ninguém acredita num discurso de extrema-direita ou de outra ideologia só porque sim, acredita porque efetivamente acredita, porque acha que aquele discurso vai responder às suas necessidades e à sua mundividência. E, portanto, o que está se calhar a faltar é que nós sensibilizemos e nos sensibilizemos, também nós artistas, para essa diferença e para deixarmos de estar no nosso poleiro a dizer ai não, mas estas pessoas, que disparate, são todas, não sabem. Onde é que elas andaram? Saíram agora de onde? De onde? Que arrogância é essa nossa e inclume, não é? A falar do outro, desse lugar de sobranceria, como se nós tivéssemos visto qualquer coisa que ele não viu. Então ponhamos-nos nós no lugar desse que vê essa coisa. Porquê que a vê assim, não é? Eu acho que o papel da arte, o papel da cultura, o papel dos artistas, o papel dos escritores, como a Matilde e tantos outros, é chegarmos a essas pessoas, estabelecermos diálogos que não podem ser diálogos de eu venho aqui transmitir-te esta mensagem e depois vou à minha vida e olha, amanhã-te lá com ela, vê lá se aprendes, vê lá se... Não pode ser. Tem que ser um diálogo construtivo, duradouro, de igual para igual, em que efetivamente se faça da experiência o papel principal. Não é do discurso, é da experiência. Eu lembro-me sempre de uma amiga, não interessa estar aqui a referir, mas que tinha esta obsessão com criar um grupo de teatro no seu bairro, um bairro desfavorecido, difícil, e criou. E fez lá textos que para nós se calhar seriam impensáveis de serem feitos naquele contexto. E esses textos foram compreendidos, discutidos e provavelmente, quero eu acreditar, tocaram as pessoas que os trabalharam. Despertaram-os para outras realidades. E esta minha amiga o que mais me dizia era caramba, o que eu aprendo, o que eu não sabia. Portanto, isto efetivamente é uma troca, não é? Eu sento-me aqui contigo, não faço a menor ideia de quem tu és, nem tudo quem eu sou, mas há aqui o potencial brutal de ser uma troca porque tu estás aqui. Não é? Tu não podes desligar esta via. Não posso ouvir um bocadinho agora e guardar um bocadinho Exatamente, para depois. Tu não podes ir embora. Tu estás aqui e se quiseres ir embora, eu tenho ainda a força, que é isto que o teatro nos dá, e eu gostava mesmo que isto ficasse, que é, se tu quiseres ir embora, eu ainda tenho a possibilidade de tentar demover, de ir embora. E nós podemos ainda ficar aqui numa negociação, pode ser a noite toda, mas eu posso não querer que tu saias da minha sala. Essa negociação, esse diálogo, eu acho que é o que nos pode ainda trazer um vislumbre de união, de compreensão e de sensibilização para a realidade alheia. É essa a chave da democracia, porque a democracia efetivamente é o lugar onde até discursos que vão contra a própria democracia podem existir, porque a democracia respeita até aqueles que querem destruí-la. Essa é, digamos, a magia e também a grande fraqueza da democracia. Tentemos proteger a magia. Teresa, para terminar, há algum, ou melhor, que poeta, vivo ou morto, de qualquer latitude, é que tu gostarias de levar ao teatro, ao Clube dos Poetas Vivos?
Lá lá, que difícil. O Herberto Helder. Já algum poema te mudou a vida? No sentido muito prático de eu li isto e por esta razão fiz isto, ou tornei-me isto, fiz esta escolha. Sim. Olha, por exemplo, estávamos a falar do Herberto, eu li A Faca Não Corta o Fogo e mudou a minha vida, sem dúvida nenhuma. Li um poema do Herberto já na fase em que o Herberto estava, portanto, na Porta Editora, e portanto estava nesta leva de livros antes da sua morte, em que saiu Servidões, e o Herberto tem um poema muito curto de 2 versos que diz: dos trabalhos do mundo corrompida, que servidões carrega a minha vida. Este poema mudou a minha vida, porque me fez perceber que este pode ser o pensamento e a reflexão que eu tenha um dia que esteja perto do fim da minha vida. Poemas por exemplo, da Alejandra Pizarnik, penso que se chama Sala de Psicopatologia, foi um poema que mudou a minha vida. É um poema sobre o seu internamento psiquiátrico e é um poema de uma brutalidade e de uma violência que te faz pensar, olha, justamente nessa questão do outro e de o que é a normalidade, ao mesmo tempo, como é que se enquadra na nossa sociedade hoje em dia tão cheia de preocupações com o que é que fica bem, como é que nós nos movimentamos da maneira certa, como é que nós nos fazemos ouvir da maneira certa, como é que é tudo tão certo, e depois aqueles que efetivamente rasgam tudo o que é certo porque têm uma doença mental ou por outras questões, porque simplesmente estão desalinhados, onde é que eles se enquadram, como é que eles são tratados. E esse poema da Alejandra Pizarnik é absolutamente incrível. Tu chegas ao fim a pensar muitas das vezes que esse desfazamento às vezes é uma grande lucidez, e aí está também uma coisa muito interessante relativamente à criação, que é o limite entre a loucura e a sanidade, não é? E onde é que a criação brota. Mas esse poema da Alejandra Pizarnik, por exemplo, mudou a minha vida. Poemas do António Gancho mudaram a minha vida. Poemas da Luísa Neto Jorge mudaram a minha vida, da Sofia mudaram a minha vida. Teresa, muito obrigada. Quero agradecer-te muito por esta conversa. Vamos acabar com a tua leitura do Artaud, mas deixa-me só fazer já as despedidas todas para depois seres a última voz deste episódio. Lembro que, apesar de nestes dias estarmos sempre a conversar sobre areias movediças, o que se diz hoje rapidamente deixa de ser verdade amanhã, mas com toda a incerteza que temos pela frente, o que podemos dizer sim é que o Clube dos Poetas Vivos vai voltar em breve ao Dona Maria II, também à Casa Fernando Pessoa e ao formato do podcast. O teu solo também há de estrear em breve no Teatro do Bairro Alto e voltas também ao Dona Maria II ainda este ano com o texto Distante. Vamos ao Artaud? Vamos ao Artaud, então. Vou tentar ser breve. Carta à vidente. A senhora adiciona o ponto de fogo, a ponta da estrela à linha trêmula da sua hesitação. Nem julgado, nem me julgando, pleno sem fazer nada, integral sem me esforçar. Era a felicidade apesar da vida. Enfim, não temendo mais que a minha língua grande e espessa demais, que a minha língua minúscula bifurcasse, quase não tinha mais por que remoer os meus pensamentos. No entanto, ingressei em sua casa sem terror, sem sombra da mais ordinária curiosidade. Apesar disso, a senhora era mestra e oráculo e surgia diante de mim como a própria alma e Deus de meu destino medonho. Ser capaz de ver e me dizer que nada daquilo que é sujo ou secreto seja obscuro, que todo o recôndito se revele, que o recalcado se apresente enfim a esse olhar belo e panorâmico de um juiz absolutamente puro, capaz de discernir e prescrever, mas que ignora a sua força esmagadora. Sim, em sua casa, senhora, já não temia a minha morte. Na morte ou na vida, eu via apenas um grande espaço plácido, onde as trevas do meu destino se dissolviam. Mas havia outra coisa. É que esse significado, indiferente aos seus efeitos imediatos sobre a minha pessoa, possuía mesmo assim a coloração de algo benigno. Vim aqui, até à senhora, com um otimismo integral. Otimismo que não era uma inclinação de espírito, mas que provinha desse profundo conhecimento do equilíbrio em que toda a minha vida se banhava. Minha vida futura, equilibrada pelo meu passado terrível, e que se introduzia, sem solavancos, na minha morte.